Então, meu currículo cultural como produtora é Ana Virgínio. Sou graduada em Geografia, especialização em Psicopedagogia Institucional, especialização em História de Museu, intérprete de Libra, brincante no Maracatu, Coração Nazareno. Sou membro do Conselho Municipal de Cultura de Vicência e Turismo e sou parecista dos projetos da Lei Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Esse projeto, ele tem o incentivo da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, do Ministério da Cultura, do Governo de Pernambuco e da Secretaria de Cultura. Esse projeto, ele vai falar sobre, ali o tema, Seminário Virtual sobre Patrimônio, que está dividido em 5 momentos, aos quais alguns já foram apresentados. Então, serão 5 encontros sobre temas abordados sobre a cidade de Vicência. Então, temos aqui patrimônio material. Iremos falar sobre patrimônio cultural, que está dividido em patrimônio cultural em 2 partes, material e imaterial. Como eu falei para vocês, a palavra patrimônio quer dizer herança repassada de geração em geração. E como é esse patrimônio cultural? Ele está dividido em 2 partes, o patrimônio material e o patrimônio imaterial. No patrimônio cultural, é o conjunto de bens materiais e imateriais que contam a história de um povo através dos seus costumes, comidas típicas, religiões, lendas, danças, linguagens, superstições, rituais e festas, que está dividido em 2. Este patrimônio cultural, a gente primeiro vai entender o que é, dentro do patrimônio cultural, o que é o patrimônio material, né? Matéria é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente pode tocar. Mas como ele está dividido? Então, o patrimônio material é composto de bens culturais classificados segundo a natureza dos livros de tom arqueológico, paisagístico, etnográfico e histórico, belas artes e artes aplicadas. Está dividido em 2, bens imóveis e bens móveis. Aqui vocês têm um exemplo dos bens móveis e imóveis. Mas como é que a gente pode classificar? Porque há uma diferença. Se eu disse que era tudo que a gente podia ver, há uma diferença muito grande. Por exemplo, quando eu falo sobre bens imóveis, é o local, é o terreno, é o que foi construído. Como, por exemplo, aqui, a gente tem essa parte aqui, olha, esse núcleo urbano, que é um centro histórico. Então, a igreja é um bem imóvel, como também o centro da nossa cidade. E os bens imóveis, quais são eles? São aqueles que eles podem ser retirados do local. Por exemplo, a gente vai ter aqui, olha, esse instrumento aqui. Então, a gente vai chamar coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivistas, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Pode passar. Então, a gente vai ter aqui um exemplo de bens imóveis, o núcleo urbano. Por quê? Como eu falei lá sobre a igreja, porque aqui a gente vai ter os casarios. Esses casarios, eles não saem do lugar, eles têm um local fixo. Como também a nossa igreja matriz, ela também é um bem imóvel, ou seja, ela faz parte do sítio histórico de Vicência. São locais que são tombados pelo IPHAN e têm que ser preservados. Não podem ser descaracterizados, nem podem ser derrubados. Mas, na realidade, a gente vê que em muitos casos, a gente vê que isso acontece. Por exemplo, hoje em dia, esse casario aqui, ele não existe mais. Um dos donos, né, o Jorge do supermercado, ele fez uma loja de variedades. Então, a gente vê que esse local ele foi descaracterizado. Pode passar. Mas a gente também vai ter os bens móveis. Quem são eles? Eu disse que os bens móveis, eles poderiam mudar de
lugar. Então a gente vai ter aí o acervo do Museu Poço Comprido. Poço Comprido é um bem imóvel, ele não sai, mas o seu acervo, ele foi retirado desse patrimônio e foi trazido para fazer parte da coleção do museu, tá certo? Então nós temos agora, falei sobre o patrimônio material, agora o patrimônio imaterial. Como será que ele é? Vamos lá? A oralidade, o patrimônio imaterial é transmitido de geração em geração. Mas de que forma? Como será? O de lá que viu sobre os bens móveis e imóveis. E agora, quando eu falo oralidade, eu estou falando sobre o quê? Sobre a fala. E como é que a gente conhece os artistas? Eles fazem o quê? Eles cantam, não é? Esses artistas vão cantar forró, vão cantar sertanejo. Mas aqui para patrimônio, que vai interessar a gente é a ciranda, é o maracatu, é o repente, que vai contar a história desse nosso patrimônio, que faz parte da nossa história. Então a gente vai ter aí, e constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu ambiente e sua interação com a natureza e sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para promover o respeito, a diversidade cultural e a criatividade humana. Então, nós temos como incentivadores desse projeto a Lei Paulo Gustavo, o Governo Federal, o Ministério da Cultura, o Governo de Pernambuco e a Secretaria de Cultura. E para falarmos e dar continuidade ainda sobre patrimônio material e imaterial, eu trouxe para vocês uma convidada palestrante, a nossa mestra de maracatu, Cristiane Mota, que tem o seguinte currículo. Ela também é produtora cultural, ela é professora, graduada em História, pós-graduada em História do Brasil. A sua monografia foi sobre o maracatu rural. E também ela tem vários projetos que foram feitos por ela, Criando e Recriando Loa, edição 1 e 2. Ela tem curso de capacitação regionalizada do Fulcultura, com o projeto Batendo Teto e o projeto de celebração da consciência negra. Salva de palmas para ela. Boa tarde, pessoal. Como a professora Ana falou, né, estou vindo para contribuir um pouco sobre o patrimônio imaterial. Quando ela me apresenta, né, como professora, produtora cultural, mas também como mestra de maracatu, e aí a gente vê que o maracatu rural, assim como também o maracatu nação, eles são patrimônios imateriais de Pernambuco, né? O maracatu de bato solto, ou o maracatu rural, que tem o seu mestre que entoa as loas, faz a cantoria do maracatu, ele é símbolo de pernambucanidade. Então, continuando o que a professora Ana falou, a gente vê que esse patrimônio imaterial, ele vai seguindo de geração em geração, e é importante que os mestres, né, que repassem o seu conhecimento, façam essa salvaguarda, né, desses conhecimentos que fazem parte dos bens imateriais. E aí a gente vê que faz parte desse patrimônio imaterial as práticas, os conhecimentos, as expressões, as representações e técnicas que são conhecidas como parte integrante do patrimônio cultural de comunidades, grupos e, em alguns casos, de indivíduos. Exemplos que a gente pode citar: a dança, as receitas culinárias, as rezas, os ritmos musicais, as celebrações. Então, dentro desses exemplos, a gente pode visualizar uma dimensão grande de patrimônios imateriais que a gente tem em Pernambuco e também na nossa cidade, Vicência. Então, há patrimônios que são registrados, né? O IFAM, ele é responsável por cuidar desses patrimônios imateriais, no sentido de divulgar, né, de
registrar, divulgar e fazer com que eles sejam valorizados. O IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro. Citando o exemplo do patrimônio imaterial brasileiro, a gente vê vários, né? Mas aí vamos se deter àqueles que fazem parte do nosso estado, Pernambuco, que a gente pode também visualizar na nossa cidade, Vicência. Em Pernambuco, a gente tem vários patrimônios, né? Ciranda e Maracatuz, Galo da Madrugada, a capoeira, os bolos do patrimônio imaterial. Quando a gente vê as receitas dos bolos de rolo, da tapioca, do pé de moleque, do Souza Leão, também são patrimônios imateriais. O reisado. E, além disso, a gente pode destacar Pernambuco, que é o estado do Nordeste com mais bens materiais locais registrados. Então, a gente tem registrado o cavalo marinho, a feira de Caruaru, o maracatu de bate solto, que é também conhecido como maracatu rural, o maracatu nação, também conhecido como maracatu de bate virado, o frevo, o caboclinho, a ciranda. Todos esses bens eles são registrados. E aí eu trago para vocês essa imagem que retrata personagens do maracatu rural, também chamado de maracatu de bate solto, e que é próprio da nossa cidade, Vicência. Essas imagens são do maracatu Estrela da Jaci. A gente vê aí a imagem de caboclos de lança, o cortejo do maracatu, rei e rainha, o sombreiro que fica ali atrás do rei e da rainha, as índias, o bandeirista que traz o estandarte do maracatu. Então essas imagens evidenciam o grupo Maracatu Estrela da Jaci, que é de Vicência. Mas além do Estrela da Jaci, a gente também tem em Vicência, como maracatu rural, o maracatu piaba de ouro, o maracatu leão da floresta, o maracatu leãozinho de Vicência, o maracatu Estrela Cadente, que é aqui da Usina Barra, né, da comunidade de vocês, também é um patrimônio imaterial de Vicência. E ainda temos o Estrela Formosa, que é lá do distrito de Angélicas. Então, em se tratando de maracatu, nós temos esses grupos que são manifestações, foguetes que fazem parte da nossa cidade, que engrandece a cultura popular do nosso povo, né, da nossa gente. E aí eu trago um pequeno vídeo do Estrela da Jaci se apresentando. Sei que vocês já viram várias apresentações, creio que aqui vocês tenham conhecimento desse foguete, já prestigiaram a apresentação do maracatu, e aí o vídeo é para trazer um pouquinho de uma apresentação. Então, esse projeto tem como incentivo a Lei Paulo Gustavo, o Governo Federal, o Ministério da Cultura, o Governo de Pernambuco e a Secretaria de Cultura. É uma pequena amostra. O maracatu Estrela da Jaci se apresentou na comunidade quilombola de Trigueiros, num evento que foi o desfile cívico, e esse é só uma pequena amostra para vocês verem os brincantes fazendo a sua evolução na brincadeira, como a gente costuma chamar. Aí estou eu, a mestra, que quando termina a dança, o mestre, ao som do apito, dá sinal para o técnico parar de tocar e cantar as luas, que é a cantoria do maracatu. Em Pernambuco eu vejo que o maracatu nasceu, com o tempo cresceu, sua evolução festejo, e hoje esse cortejo em nosso estado tem vivência, e hoje esse
cortejo em nosso estado tem vivência da cultura essência que surge na Mata Norte, mostrando que é forte sua força e resistência. Essa loa é chamada de samba comprido, é um samba que se organiza em 10 versos, também chamado pelos mestres de samba de 10. E na apresentação, o mestre primeiro apita, depois o terno toca, os brincantes dançam e ao colocar o apito novamente, o terno para e inicia a apresentação. Então isso vocês conseguem visualizar numa apresentação. Eu trouxe aqui para vocês esse samba, assim como eu tenho vários outros, que foi uma produção feita por mim para a gravação do CD Maracatu Coração Nazareno, Força e Resistência, nos 15 anos do Maracatu Feminino, que é de Nazaré da Mata. Durante 6 anos eu fiz parte como mestra do Maracatu Coração Nazareno, mas iniciei nessa função de mestra de Maracatu, no Maracatu Estrela da Jaci, que vocês visualizaram nas imagens, um cortejo montado com estudantes, assim como vocês, da Escola Jaci Estelita lá do Imbu, que é da nossa cidade, Vicência, e montamos esse cortejo com todos os brincantes e eu assumi a função de mestra dentro da brincadeira. E foi daí que surgiu a mestra Cristiane, que depois passeia no Coração Nazareno e que se efetivou como mestra de Maracatu Rural. Então, vale salientar também, viu, minha gente, sobre nossa cidade, Vicência, que o professor Bill Vicente, lá de Aliança, ele tem uma trilogia que ele fala sobre o maracatu de Pernambuco. E no livro dele, conta que o primeiro maracatu que surgiu na zona da mata foi na cidade de Vicência, no engenho Sossego. Então, assim, Nazaré está levando crédito como a terra do maracatu. Mas o maracatu nasceu na cidade de Vicência por falta, de incentivadores, por falta de reconhecimento. Então, Nazaré se tornou a cidade do maracatu. Mas no engenho Sossego surgiu o primeiro maracatu. Então, quando a mestra Cristiane for falar sobre o maracatu, vocês vão entender que em alguns momentos as reproduções que são feitas do maracatu contam a história do trabalhador rural, dos nossos avós, da nossa identidade enquanto pessoa e memória, tá certo? Então vamos dar destaque ao maracatu rural, nosso patrimônio imaterial, símbolo de pernambucanidade, e aí a gente vê um pouco das suas origens e evolução. Essa imagem mostra a caboclaria do Maracatu Coração Nazareno, 100% feminino. O maracatu ele surge há muito tempo atrás, há 3 centenas de anos nas senzalas ou em reuniões de escravos, surgiu esse ritmo que se tornou um ícone importante e indispensável na cultura brasileira. Traz vários instrumentos de percussão, como tambores, chocalhos, paus, eram usados na execução do maracatu. E este foguete foi criado com o objetivo de cultuar suas entidades espirituais e ao mesmo tempo servia como um escape para o sofrimento que os escravos viviam naquela época. Essa origem retrata bem o maracatu nação de barco virado. Então, em Pernambuco existem esses 2 foguetes, como eu falei, maracatu nação ou de barco virado, que teve sua origem lá na cidade do Recife, a partir de um costume chamado Instituição do Rei do Congo, uma solenidade que consistia na coroação de um rei escravo liberto, que passava a chefiar a comarca ou distrito para o qual havia sido designado. Então aí surge o maracatu de barco virado. E outra variante de Pernambuco, também denominada de maracatu rural, é também conhecido como maracatu de barco solto ou maracatu de orquestra e tem a sua origem na zona da Mata Norte de Pernambuco, como a professora Ana já falou, e chega ao Recife na década de 30, no século XX, pela ação dos indivíduos que migraram para as cidades. O maracatu ele tem a sua origem lá no campo,
na zona rural, mas aqueles indivíduos que migraram para a cidade, eles levaram essa cultura para os centros urbanos. Então, esse projeto ele tem um incentivo da Lei Paulo Gustavo, do Governo de Pernambuco, do Governo Federal, do Ministério da Cultura e da Secretaria de Cultura. Eu também quero agradecer à Escola Benjamin Azevedo, a minha produção, a intérprete, aos alunos aqui presentes, o incentivo também da Secretaria Municipal de Educação, na pessoa de Eliane Silveira, a minha consultoria JN, a produção Áurea e a minha família. Quando a mestra Cristiane ela fala sobre o maracatu de barco virado, quando ela fala nação, ela vai recontar a história dos negros no Brasil, tá certo? E quando a gente fala maracatu de barco e solto, a gente vai reportar a história dos trabalhadores rurais e a influência europeia aqui em Pernambuco. Então vamos passear um pouquinho nos personagens do maracatu. São muitos os personagens do maracatu rural, não existe nada igual pra gente apreciar. E a mestra que vem cantar traz canto e poesia. Vocês podem repetir. E a mestra que vem cantar traz canto e poesia. O terno da alegria, o batido se manifesta e a tribo fica em festa exibindo a fantasia. Então esses são os personagens. O caboclo de lança é o personagem principal do maracatu rural. Ele representa o guerreiro, aquele que defendeu a sua tribo. O maracatu ele tem a sua origem afro-indígena, né? Parte da cultura afro e também da cultura indígena. Então, na história a gente vê que o caboclo de lança representa aquele guerreiro que defendeu a sua tribo, que lutou, que guerreou. E vejam que na apresentação, na dança, a caboclaria forma um cordão de um lado e do outro e eles estão protegendo a tribo que está ali no meio. E eles dançam jogando sua lança ao alto como se estivessem numa guerra, né? Dança e luta ao mesmo tempo. Na caboclaria a gente tem o mestre caboclo, porque é ele que vai dar as coordenadas para que o grupo dance. A gente vê uma apresentação de maracatu, mas nem sempre a gente compreende toda a sua estrutura. Está ali um cortejo dançando, formado por caboclos, baianas, rei, rainha, índias, e está lá no palco ou à frente o mestre que canta, o contramestre que responde e um grupo de batuqueiros que tocam e fazem um samba de maracatu. Então o mestre caboclo ele dá a coordenada para que os outros caboclos entendam o momento que eles vão cruzar para dançar, o momento que eles seguem para um lado, volta, a manobra que faz no início da apresentação. Então o mestre caboclo também se comunica com o mestre que faz a cantoria. E aí o mestre, com o seu apito, que é um dos acessórios, o chapéu, e também com a sua bengala, ele dá as coordenadas junto com o mestre caboclo para o cortejo. Então, se eu estou lá cantando, a mestra, eu estou com a bengala assim, eu estou dando um indicativo que os caboclos dancem jogando lança para o alto. Quando eu faço o sinal com a bengala, que os caboclos possam ficar com sua lança para baixo, não vá fazer manobras naquele momento, evolução, eles vão ficar dançando parados. Então toda essa comunicação se dá entre o mestre que faz a cantoria e o mestre caboclo que está lá na frente. Além do caboclo de lança, a gente tem o caboclo de pena, que é também chamado de arreiamar. Veja que as suas indumentárias são diferentes. Ele tem uma gola também com lantejoulas brilhosas, mas o caboclo de pena ele traz um cocar exuberante, cheio de penas de pavão, que também denota a riqueza do maracatu. E ele traz na mão uma machada.
que representa aquele índio que foi escravizado, que foi ingênuo, que não guerreou, mas que ele foi escravizado no corpo do pau-brasil. E aí o Arrei Amar, ele traz essa machada na mão. A gente tem a corte, que aí na imagem. Na imagem vocês veem aí rei e rainha. Todas essas imagens são do Maracatu Coração Nazareno. Como ele é 100% feminino, vocês veem aí a figura de uma mulher representando o rei e uma mulher representando a rainha. Então, esse projeto do incentivo da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, do Ministério da Cultura, do Governo de Pernambuco e da Secretaria de Cultura, seminário virtual sobre patrimônio. Então, o formato da corte ele é semelhante tanto no maracatu rural como no maracatu urbano, né, que é o maracatu nação, tem rei, rainha e outros personagens aqui diferem. Aí a gente tem a dama do passo e a boneca calunga, né? Essa dama que traz a boneca, né, que tem todo esse ritual, né, religioso que é feito com a boneca calunga. Ela é considerada a proteção do maracatu. Somente a dama da boneca que a carrega, que pode segurar essa boneca, é orientado que nenhum outro brincante ou uma pessoa que esteja prestigiando o maracatu toque na boneca, apenas a dama que dança com ela. Então essa boneca, ela é feito todo um ritual com ela antes das apresentações para o carnaval, tanto da boneca como da dama que a segura. Então, quando a mestra Cristiane fala sobre rituais que acontecem no maracatu, a gente também vai entender que o caboclo, ele também tem uma flor, né? Que ela também participa, o cravo, participa desse ritual. Então, a boneca calunga é considerada a proteção do maracatu. A dama vem à frente com ela, como se fosse na sua dança, afastando os maus espíritos, afastando alguma coisa que possa interferir, possa atrapalhar, como eles costumam chamar, a dança, as andanças com o maracatu nos carnavais ou em outras apresentações. O bandeirista, que carrega o estandarte do maracatu, né? A bandeira é a representação do maracatu, né? Para que lá está escrito o nome do maracatu, o ano que ele foi fundado, o seu símbolo, e aí a gente vê coração nazareno, tem aí a figura de um coração, estrela da Jaci, tem uma estrela, piaba de ouro, tem lá uma piaba, leão da floresta, tem lá um leão no seu estandarte, porque é a identificação, e o bandeirista é quem carrega a bandeira e não deixa de participar da dança, mesmo que a bandeira seja pesada, mas o bandeirista ele vem dançando e fazendo com que todos possam prestigiar o estandarte do maracatu. E aí a gente tem uma representação de um terno. Como eu falei, esse do Coração Nazareno é um terno 100% feminino, onde tem aí as batuqueiras, né? Esses instrumentos que são tocados no maracatu rural, a gente chama de gongue, mineiro, tarol, caixa e cuíca, que é também chamado de polca. Então esses 5 instrumentos, juntos, eles formam o que a gente chama de samba de maracatu. Para completar também, a gente tem os instrumentos de sopro, que necessariamente, você vê uma apresentação de maracatu, necessariamente não tem os instrumentos de sopro. Mas quando pode estar levando, ele agrega muito, porque os instrumentos de sopro vão dar a melodia da marcha, do samba, e o mestre canta. E aí vocês veem, junto com o terno, mestra e contramestra. Essa é uma imagem minha, né, como mestre do maracatu, o período que eu passei mestrando o maracatu Coração Nazareno, foram 6 anos como mestra dele. E Cátia Silene, que também fazia o papel da contramestra, que responde a cantoria que o mestre canta. Então,
Então, esse projeto Seminário Virtual sobre Patrimônio e Presencial tem um incentivo da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, do Ministério da Cultura, do Governo de Pernambuco e da Secretaria de Cultura